Fala aí, torcedor alvinegro praiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal aí, né? Vamos ver como é que tá o Santos aí. Já começa a preparação, né? Para esse jogo aí da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Clássico paulista, vai ser um jogo dificílimo para ambos, né? Ninguém pensa também que o Santos vai chegar lá e vai jogar com medo, não. Tem que jogar sem medo, jogar para cima e não se entregar a hora nenhuma. Então vamos ver aqui as últimas informações. Vamos ver também o debate ali. O pessoal da ESPN debateu sobre esse jogo aí. Então, chega mais, vamos ao vídeo. Celeiro por ali. É isso, vamos seguir então, porque o Santos se prepara para enfrentar o Palmeiras, né? Já que a gente tem então esse jogo pela Copa do Brasil. E a pergunta que não quer calar, já fico aí, ó, já faço para vocês, a galera do chat. Será que Neymar vai jogar no gramado sintético Brasil? Não sei não, fica a dúvida. Vamos ver? No Santos, a grande dúvida segue sendo Neymar. Se ele vai ou não jogar contra o Palmeiras nesta quarta-feira na Arena do Verdão com o seu gramado sintético, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta será na Vila Belmiro. A gente lembra que o Neymar já afirmou diversas vezes que não gosta de jogar em gramados sintéticos. Inclusive, desde que ele voltou ao Brasil para atuar pelo Santos, jogou somente uma partida em gramado sintético, que foi justamente no ano passado contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Inclusive, naquela ocasião, ele acabou sofrendo uma torção logo no começo da partida, mas mesmo assim permaneceu em campo. O técnico Cuca dissimula em relação a essa situação. Logo após o empate contra o Mirassol, ele falou que iria conversar com o jogador Neymar para saber se ele está propenso a pelo menos ser relacionado para enfrentar a equipe do Palmeiras nesta quarta-feira. Mas a gente também não pode esquecer uma declaração que o técnico Cuca deu ainda este ano, quando o Santos jogou contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Disse textualmente o Cuca que o gramado estava muito bom, muito macio e que, inclusive, era melhor que muitos gramados naturais. A tendência é que o Neymar seja pelo menos relacionado para compor o elenco, até porque é um jogo muito importante para o Santos, que pode, por que não, quem sabe, eliminar o Palmeiras e chegar até uma fase semifinal da Copa do Brasil. A gente termina esse boletim falando sobre a situação lamentável, né, que envolveu o jogador Reinaldo, o lateral Reinaldo do Mirassol, no empate por 1-1 entre as duas equipes na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Um lance absolutamente lamentável, né? Um torcedor acabou cuspindo no jogador Reinaldo ainda no primeiro tempo dessa partida. A partida foi paralisada e logo após o jogo o Reinaldo publicou em suas redes sociais muitas críticas e lamentando demais o que havia acontecido, né? O STJD certamente vai avaliar esse caso e o Santos poderá, por que não, ser punido por conta dessa situação absolutamente lamentável. Nas últimas horas, o Santos acabou publicando uma nota oficial em que diz exatamente o seguinte: o Santos Futebol Clube repudia veementemente qualquer ato de desrespeito, violência ou comportamento que não esteja de acordo com os valores que devem prevalecer dentro e fora dos estádios. Prossegue a nota. Após tomar conhecimento da ocorrência, uma atitude isolada registrada durante a partida deste domingo, o clube iniciou imediatamente a adoção das medidas cabíveis, como a abertura de uma sindicância para apuração dos fatos. E o Santos encerra a nota escrevendo que o autor do ato já foi identificado e o Santos vai seguir tomando todas as providências necessárias diante do que aconteceu. Pois é, mais uma situação que não pode acontecer, né? O torcedor vai lá e cospe no jogador, mesmo que ele esteja do outro lugar, né? Assim, esteja ali no outro time adversário. O cara tá lá, tá trabalhando, tá pra jogar, tá pra fazer ali, né, gol pro seu time. Poxa, aí não merece, né? Pô, lá ele vai receber uma cuspada, pelo amor de Deus, gente, uma cusparada. É coisa assim, não dá pra entender o que acontece. Que bom que esse torcedor, né, já foi ali identificado e espero que medidas cabíveis sejam tomadas para que ele, de repente, nunca mais fique um bom tempo sem entrar no estádio. Eu perguntei lá no chat, sim, você que está me acompanhando, claro, ao vivo aqui na TV. Após o empate com o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, o Santos se prepara para uma dura sequência de jogos, começando já nesta quarta-feira, quando o Peixe encara o Palmeiras pela Copa do Brasil. Vivo em todas as competições, o Santos tem como prioridade escapar de vez do Z4 do Brasileirão.
Neste momento, o Peixe é o 14º colocado com 26 pontos, 2 a mais que o Mirassol, o primeiro time na zona. Mas as Copas também são muito importantes, já que garantem altas premiações para os times que avançam. Nesta quarta, diante do Palmeiras, fora de casa, o Santos sabe que a missão não será fácil e ainda não tem certeza se poderá contar com seu principal jogador. Por conta do gramado sintético, Neymar ainda é dúvida para o Clássico da Saudade. Depois do duelo pela Copa do Brasil, o Santos tem mais um clássico. No final de semana, enfrenta o Corinthians da Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Na semana que vem, jogo de volta com o Palmeiras na Vila Belmiro e Internacional fora de casa pelo Brasileirão. Depois, os confrontos contra o Atlético Mineiro pelas quartas da Copa Sul-Americana. Com missões difíceis pela frente, o Santos se representou nesta segunda-feira no CT Pelé e começa a decidir o seu rumo na Copa do Brasil nesta quarta diante do Palmeiras no Nubank Park. Vai jogar dessa vez jogos do Santos contra brasileiros em gramado sintético desde a reestreia do Neymar. Ele atuou apenas contra o Galo na Arena MRV em 2025. Total dos jogos do Santos, 8. O Neymar jogou apenas, desde que eu falei, uma partida só. E agora enfrenta o Palmeiras, mata-mata da Copa do Brasil, e o Galo no mata-mata da Sul-Americana. Ou seja, a decisão que ele tomar para um, provavelmente é a decisão que ele tomará para outro. Zupac, e aí? O tema gramado sintético não envolve apenas o Neymar, mas ele fica maior, claro que sim, ainda mais em jogos como esse, pelo momento do Santos. Zupac. Assim, o motivo que leva o Neymar e outros jogadores, né, porque não é só o Neymar e outros jogadores a evitar jogar no gramado sintético é o motivo que eu entendo perfeitamente e que eu concordo quase em sua totalidade. Eu sou contra o gramado sintético. Acho que é algo que não deveria existir em um futebol brasileiro, que também, e eu também sou contra os gramados ruins. Eu acho que deveríamos ter gramados naturais bons e brigar por isso. Mas eu acho que existem jogos e jogos. Eu acho que existem jogos em que o atleta que tem o receio de ter uma lesão no gramado sintético, que tudo bem você fazer esse controle, essa contenção de danos, tecnicamente abrir mão de um jogador importante, porque, né? Mas existem jogos que o time precisa de você. Uma luta contra o rebaixamento, o time precisa de você. Um duelo de quartas de final da Copa do Brasil contra um grande rival seu, em um campeonato onde você tem chance de ser campeão, não é o mais provável, né? É até improvável que o Santos ganhe a Copa do Brasil, mas está nas quartas de final, faltam 5 jogos, né? Porque é a final única esse ano, faltam 5 jogos para ser campeão. Então, eu acho que nesse tipo de contexto, o Neymar deveria jogar. Porque quando a gente fala do risco, a gente não está falando da iminência, a gente está falando do risco. Ninguém está pedindo para o Neymar pular numa piscina de caco de vidro, não é isso, né? É um risco que o jogador se coloca mais e, embora a ciência nunca tenha provado, né, os estudos, etc., e esse é sempre o argumento do Palmeiras, a percepção dos jogadores, para mim, ela é muito valiosa, né? Eu não consigo ignorar o fato de que grandes jogadores que atuam no Brasil tem receio, grandes jogadores, o Neymar, o Coutinho, o Lucas, o Luis Soares, o próprio Memphis também não gosta. Caleri machucou. O Caleri, outros jogadores não gostam. Isso, para mim, tem um significado muito grande, mas, para mim, existem jogos e jogos. E o duelo dessa quarta-feira, para mim, é um jogo em que o Neymar deveria estar em campo pelo Santos. Pois é, André. E aí tem o jogo... E o negócio é que vão ficando muitos gramados sintéticos. Então, tem o jogo contra o Palmeiras, que é pela Copa do Brasil. Aí depois tem o jogo contra o Galo, que é pela Sul-Americana, que também é um grande duelo. Depois é um Santos lutando contra o rebaixamento. Vai se encontrar com essas equipes novamente. Também tem que jogar. E aí, como é que fica nesse momento? Além da questão do risco, que se transforma em um medo, né? O jogador entra em campo preocupado e, é claro, isso pode, infelizmente, facilitar algum problema, né? Ninguém quer que aconteça nada, mas é preciso considerar esse fator também. Você precisa entrar em campo para competir com a sua cabeça tranquila, né? Qualquer coisa que te preocupe, em especial o medo de se machucar, pode se transformar num problema ainda maior. Mas, além disso, os jogadores também dizem que, por ser uma superfície mais dura, a recuperação é muito mais difícil. Então, se pensa na frente, nos demais jogos, né? Na necessidade do jogador estar apto a jogar ou pelo menos em uma forma próxima da sua plenitude
na próxima partida. Eu tenho certeza que os jogadores que consideram a possibilidade de jogar ou não no gramado sintético também estão pensando nisso. No caso do Neymar, com as lesões todas que ele enfrentou, a idade dele, a necessidade de estar em campo para ajudar o Santos, não apenas se machucar, evitar uma lesão, mas também, né, nessa maratona, que é o que acontece com todos os clubes, eu acho que ele está pensando nisso também. O curioso nessa história é que, se há um risco num determinado jogo que pode não parecer tão importante, o risco no jogo que é importante, eu concordo com a visão do Gustavo. Falei sobre isso até na última vez que o Santos jogou na casa do Palmeiras. Como o Neymar não jogou? O Neymar não jogou por causa disso. E se ele não jogar, será por causa disso também. Na coletiva do Cuca depois do jogo contra o Santos, pelo menos 3 vezes ele ouviu essa pergunta: se o Neymar jogaria. As respostas foram variações de eu não sei. Por quê? Porque quem decide é o Neymar. Sim. Né? A situação está clara internamente que o Neymar toma essa decisão. E do ponto de vista do risco e daquilo que ele já declarou a respeito, eu suspeito que ele não vai jogar. Zupac, bora falar do confronto como um todo. Quão favorito é o Palmeiras nesse duelo, se é, na sua opinião? Claro que acho que até o Cuca admite que sim, né? O Palmeiras é bastante favorito, mas o confronto tem que ser jogado. Acho que o Santos não jogou bem contra o Mirassol, mas o Santos vinha de jogos um pouco melhores antes, né? Eu até ignoro o jogo da volta contra o Macará, acho que não é um jogo para ser analisado, mas o Santos vinha se mostrando um pouco mais competitivo. Esse empate com o Mirassol, ele é muito frustrante, e ele é muito frustrante, ele atrapalha, inclusive, não só animicamente, ele atrapalha o Santos para o jogo da Copa do Brasil dentro desse contexto. Acho que o Santos, para poder se concentrar mais na Copa do Brasil, era muito importante que a situação do Campeonato Brasileiro fosse melhor. Como empatou com o Mirassol, o Santos continua nessa grande nuvem do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tem menos tranquilidade, menos foco para olhar para a Copa do Brasil como algo que deveria olhar. Para mim, a Copa do Brasil, pelo viés palmeirense, é claramente o terceiro troféu da temporada. E acho que isso é muito óbvio também, mas o Palmeiras é favorito por duelo, é melhor, mais confiável, joga bem esse tipo de confronto, é um time que não precisa jogar bem as partidas para vencer, e o mata-mata muitas vezes contempla quem é competitivo como o Palmeiras é. Ô, André, e pensando num Santos que tem o seu principal objetivo da temporada, fugir do rebaixamento, pode olhar para a Copa do Brasil dizendo, olha, vamos ver o que é que dá para fazer aqui, mas não é o nosso objetivo, ainda mais quando a gente vai jogar com um time tão superior como o Palmeiras, e isso também pode ser transferido para uma Sul-Americana? Eu não sei se seria assim, mas sem dúvida nenhuma, ser eliminado nessa fase da Copa do Brasil pelo Palmeiras é o normal e não é nada que vá causar qualquer avalanche no ambiente do Santos, como seria ser eliminado para o Macará na Copa Sul-Americana. O Santos vai indo, eu creio, fora Campeonato Brasileiro, até onde ele é capaz, sem declarar uma prioridade. Existe a questão econômica, que é muito importante, e existem as oportunidades que o futebol, às vezes, apresenta. Seria uma grande surpresa o Santos eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil? Seria. Há uma diferença clara entre os times. Mesmo que o Santos tenha apresentado ultimamente um bom entrosamento entre Neymar e Gabriel, mas não sabemos se o Neymar vai jogar na casa do Palmeiras, então essa já é uma outra questão. Que, óbvio, né, a ausência do Neymar influenciaria demais. Mas assim, ser eliminado pelo Palmeiras é o normal. O Santos talvez vá até leve, se é que é possível ir leve para um confronto de 2 jogos com um grande rival. Mas a responsabilidade, o maior peso de desempenhar e conseguir a vaga é do Palmeiras e não é. Galera, eu não vou falar dele, do jornalista, porque realmente a gente sabe que nossa prioridade é o Brasileirão, né? Se manter na Série A, e isso é o mais importante até o momento, né? E o Santos tá ali, ó, em 14º com 26 pontos, Mirassol tem 24, é o 17º. Se um vacilo aí, o Grêmio ganha, Internacional ganha pro Bahia, um exemplo. Desculpa. E o Mirassol também ganha, o Santos vai pro rebaixamento. Então, até o próprio São Paulo também, né, que tem ali 27 pontos, né, está correndo sérios riscos. O Santos ganhando, ele vai a 29. Então, ele vai ficar ali, ó,
Se o Vitória perder também. Então, eu acho que o foco tem que ser o Brasileirão. Essa colocação que o Santos está é muito perigoso, velho. É muito perigosa. Mas não é impossível chegar lá, né? De repente empatar com o Palmeiras e trazer o jogo pra cá, pra Vila. Mas por que não? Porque também não vai ter medo. Mas dizer também, criar expectativas, eu não crio. Vocês sabem que eu não conto mentir aqui. Eu não fico inventando conversa. O Santos pode sim dificultar o jogo, né? Colocar um time mais compacto. E também eu acho que o Neymar não vai jogar, apesar que o grama sintética do Allianz é bem melhor que a da MRV, da Arena MRV, né? Bem melhor. Então, ele jogou no passado na Arena MRV, se torceu o tornozelo, aí já fica aquele negócio, o cara já entra sem confiança em gramado sintético, e aí acaba prejudicando. Então, esse aspecto acaba nos... Porque assim, cara, inventaram esse negócio sintético no futebol, é um absurdo a FIFA. Não, uns pode, outros não, é uma maluquice. Tinha que ser tudo grama natural, grama boa. Mas os caras preferem economizar, porque lá no Allianz também, né? No Nubank tem shows também, né? Eles fazem show, então por isso que ele coloca essa grama aí e acaba prejudicando o principal, né, evento, que é o futebol, na minha opinião. Mas enfim, não vou ficar aqui debatendo isso, porque não cabe a mim falar. Mas, enfim, seja que Deus quiser. Quando pode chegar lá, empatar, de repente ganhar de 1-0 também. Não é impossível, vai. Pega o Santos no dia bom e o Palmeiras no dia ruim. Não tem essa não, de já ganhou não. Apesar também que eu não vou criar expectativas, né? A nossa expectativa é sair dessa zona ridícula aqui. O Santos tem time muito bem para estar entre nono e oitavo colocado, entre décimo ali, tranquilamente. Se manter na Sul-Americana, enfim. Mas vamos aguardar aí. Abraço, tamo junto, inscreva, deixa o like. Comente suas opiniões, o que, é que vocês acharam aí.